Olá, boa tarde ou boa noite. Então, vamos começar com a filosofia medieval. Aqui, este primeiro vídeo vai ser a introdução, em que basicamente vamos fazer uma linha cronológica. Isto não é muito importante, só basta saber de forma geral, porque isso depois vai influenciar um bocado sobre a forma como os filósofos medievais veem o mundo e pensam nas ideias. De fontes, para este aqui, eu acho que o mais importante é no livro The Cambridge Companion to Medieval Philosophy, o artigo específico Medieval Philosophy in Contest, que é o primeiro. Basicamente há umas 30 páginas e está tudo muito bem explícito lá. Para iniciarmos, temos a transição do mundo antigo para o medieval. Ora, no século IV foi Constantino o primeiro a tornar-se, colocou o Império Romano a tornar-se cristão. E depois então surge o fim do Império Romano e cria-se paradoxalmente o início da época medieval, não é? A época medieval vai aqui durar dentro do século V, século IV, até o século XV. O cristianismo então passa de ser a religião perseguida para ser a estruturante da cultura e por isso também não vai haver uma ruptura filosófica total com a antiguidade. Isto aqui vai ser muito importante. Basicamente, os filósofos medievais vão continuar a ter as ideias da filosofia antiga. Ora, a filosofia antiga era entendida como como uma forma de vida e a busca da sabedoria. Os medievais vão continuar com essa concepção. A diferença central, basicamente, é que a sabedoria passa a incluir a fé revelada, que será a fé cristã, não é? Passam a introduzir aqui Deus, mas continuam a ter a busca pela sabedoria. E, por exemplo, o maior exemplo é Santo Agostinho, que no seu relato do livro das Confissões, ele fala que leu Plotino e que dessa forma compreendeu racionalmente a existência de Deus, etc. Então, a fé, que são verdades sobrenaturais reveladas por Deus, pode ser explicada unicamente pela razão humana e pela razão natural. Esta é a tese medieval. Bem, voltando aqui, um pormenor, basicamente, é que em 529 é o ano em que dizem que dá o fecho das escolas de Atenas. Tradicionalmente, isto é atribuído a Justiniano I, mas a verdade é que, apesar das escolas de Atenas fecharem, o pensamento greco-romano nunca desaparece. Há uma transformação dele, mas não há um colapso. E é por isso que vai haver uma continuação das ideias neoplatónicas, apesar de haver menos acessos a livros, que já iremos falar. Tinham, por exemplo, acesso a Timeu, do Platão, e o livro da Metafísica de Aristóteles. Bem, a segunda parte vai ser a Alta Idade Média, do século VI ao século X, em que temos é aqui uma degradação política e uma retração cultural grande. Então, aqui há a queda do Império Romano do Ocidente, o desaparecimento progressivo das escolas clássicas, como falámos, já fecharam, né? E, como consequência, há dificuldades económicas e demográficas no Mediterrâneo original. Contudo, felizmente, os mosteiros serviram como centro de preservação a alguns documentos. Não se deu para todos, não é? Temos que lembrar-nos que os mosteiros iniciaram mais ou menos do século IV ao século V no Egito e temos que lembrar-nos que não havia imprensa, as publicações eram feitas em papiro que estragava-se facilmente e por isso as fontes também que se tinha dependiam da língua que se falava e por isso perdeu-se muitas obras clássicas. Contudo, neste período, mais ou menos entre os anos 500 aos anos 1000, é muito tempo, são 500 anos, houve então um retrocesso da cultura, porque perdeu-se muita coisa, mas felizmente os mosteiros conseguiram preservar e copiar alguns dos manuscritos mais importantes.
Em termos de educação, também não foi a maior coisa de sempre. Havia o ensino básico da gramática e da retórica, e em termos de filosofia havia mais uma dimensão ascética e devocional, com um foco na produção de orações, cânticos, etc. E não em si um, razões e argumentos, como depois vamos ver no resto da época medieval. Então, basicamente, o estudo, mesmo na casa dos ricos e assim, nas famílias dos padres, era gramática e retórica e não havia filosofia. Depois, aquela ideia da Idade das Trevas também surge um bocado por isto, porque há uma retração institucional, mas, por um lado, há uma preservação textual, mas continuidade limitada, e por isso o termo Idade Média vai surgir no século XVII como um termo pejorativo para dividir o tempo antigo e moderno. Aqui este terceiro ponto. Vai haver uma transmissão do saber e então nós temos, por um lado, esses mosteiros a salvar alguns manuscritos, etc. E por outro lado temos o Islão como uma forte fonte de filosofia e que vai iniciar de novo este aumento de filosofia. Basicamente, no ano de 622 foi o início do Islão com a pregação de Maomé e uma expansão rápida no século VII, e há uma preservação de partes do antigo Império Romano no Império Bizantino. Houve traduções para o árabe, obras gregas traduzidas e comentadas, e por isso um desenvolvimento científico e filosófico significativo. E o contacto com a Europa cristã, a Espanha, a sul de Itália, etc. Por exemplo, aos centros como Toledo, Sicília, etc., tornaram-se fundamentais para a tradução árabe-latim, porque havia sempre um diálogo interreligioso. Então havia muitas guerras, etc., mas havia sempre um diálogo, e por isso o Islão e a Europa acabaram por haver aqui apesar dos conflitos, acabaram por conseguir ajudar-se mutuamente em termos da filosofia, dentro, claro, dos possíveis para a época, não é? Depois temos o renascimento do século, no século XI ao XII, em que houve mudanças económicas e sociais muito grandes. Basicamente, dos anos 900 e 1000 houve mudanças no feudalismo, em que temos uma melhoria da agricultura, com mais produtividade, um crescimento urbano, expansão comercial e, como consequência disto, temos uma formação de uma nova elite urbana, a burguesia. As cruzadas, por um lado, foram más no sentido de guerras, etc. Por outro, significou em si uma própria unificação da Europa, né? Este sistema de nós contra eles. Então, esta unificação da Europa depois também ajudou no sentido em que havia maior conexão e contacto entre os países europeus. Há então aqui um regresso da literatura abstrata, uma retoma de estudo sistemático, um crescimento das escolas catedráticas e uma intensificação do uso da razão na teologia. Vai então nascer as universidades, século XII a XIII, em que havia uma estrutura institucional. As universidades surgem como corporações autónomas, centros de liberdade para ensinar e interpretar livros, mas havia sempre a base da autoridade, que é este respeito pelos autores clássicos e a tentativa de conciliar ideias entre os autores. Esta nova elite que tínhamos falado, a burguesia, vai ter tempo para dedicar-se à contemplação e a estes estudos. E depois cada universidade vai se especializar progressivamente. Bolonha especializou-se em Direito, Paris especializou-se muito em Teologia, etc. Há também as artes liberais, é sempre o que unifica as universidades, e há aqui uma divisão de currículo entre o trivium e o quadrivium.
O trivium tem a gramática, a dialética e a retórica, o quadrivium, a aritmética, a geometria, a música, a astronomia. As artes vão se tornar então uma preparação para a teologia, para o direito, canónico ou civil e para a medicina. Hum, Novamente, isto tudo não é preciso saber, mas é uma base, porque mostra também quais estudos é que eles estavam a ter na época, etc. O foco nas artes liberais, na dialética. Vai haver então uma reentrada das ideias de Aristóteles no século XII a XIII. Porquê? Até o século XIII apenas parte da obra de Aristóteles estava disponível. De Aristóteles e não só, Platão também, etc. No século XIII houve o século de ouro, em que aumentou-se a racionalidade na política e na sociedade. E a partir de 1200 houve a tradução do corpus aristotélico quase completa e uma mudança profunda então no currículo e no método, em que desapareceu a divisão anterior que tínhamos falado aqui. Como consequência, a Faculdade de Artes tornou-se um núcleo filosófico, as artes liberais seriam então consideradas introdutórias e depois é que havia uma especialização nas faculdades superiores, que seriam teologia ou medicina ou direito. Dentro do direito podia ser o direito canónico ou o direito civil. E há então também uma consolidação da ciência, da episteme, a identificar os princípios evidentes e a demonstrar conclusões. E isto aqui até depois vai se chamar esta adicionar algumas coisas às obras, comentários assim às obras de Aristóteles, etc. Vai se chamar a lógica dos modernos. E há um regresso à união com a filosofia antiga, então agora aqui restaurada. O método escolástico então vai mudar e a estrutura típica que vai surgir tem primeiro a opinião, depois argumentos contra, sed contra e a solutio. E surge então o desenvolvimento da questio como género literário. Isto aqui é só, pronto, que eles têm argumentos racionais, eles primeiro dão uma opinião, depois argumentos contra, depois explicação dos argumentos contra e a solução para isto tudo. Os géneros predominantes seriam os comentários a autoridades, alguém que vai comentar algum texto de autoridade, as sumas, a mais conhecida a Suma Teológica, comentários às sentenças do Pedro Lombardo e textos devocionais, por exemplo, confissões. A autoridade textual vai ser sempre central ao longo da filosofia medieval, em que é citados com legitimidade, o comentário é a forma principal de produção filosófica e o plágio até é entendido como uma homenagem. Então, basicamente, a Idade Média vai ter sempre muito esta questão de autoridade. E isto vai acabar com que as coisas sejam feitas quase em escala. Não é? Eu não vou produzir algo do nada, eu vou pegar no que a outra pessoa produziu e vou comentar sobre aquilo e dizer o que eu concordo e o que não concordo. Sempre com respeito, mas vou dizer isso. E é assim que se vai produzir a filosofia. O século XIII é considerado então o século do ouro, como já tínhamos falado, em que vai então haver, como consequência disto tudo, uma consolidação da racionalidade teológica e filosófica, uma integração sistemática de Aristóteles, o desenvolvimento da metafísica, da lógica e da filosofia natural e uma maior formalização da argumentação. Entre 1250 e 1350 houve o apogeu da escolástica e a filosofia integrada na estrutura universitária. E a concessão da metafísica medieval. Há uma diferença central face à filosofia grega. Deus não vai ser apenas um motor imóvel. Deus vai ser criador do visível e do invisível. Tudo vai depender ontologicamente de Deus e o homem é criado à imagem divina. Isto são as bases, basicamente, para toda a metafísica medieval, que depois iremos explorar mais a fundo. Contudo, apesar disto tudo, não é, de Deus, a fé, a razão continua ativa e a fé não elimina a investigação racional. Um exemplo desta razão na fé é os 4 sentidos da Bíblia, em que a Bíblia é inspirada divinamente pelo Espírito Santo, mas a interpretação depois pode ter 4 contextos que os primeiros os padres da Igreja usavam muito.
temos o sentido literal, factos, são factos históricos, o sentido tipológicos ou místicos, hum, que é ligações do Velho Testamento ao Novo Testamento, etc. Sentidos morais, que são os ensinamentos, topológicos, anagógicos, que são as profecias, e por isso a Bíblia em si também é rica numa simbologia, que depois iremos ver, por exemplo, como pseudo-dionísio e a teologia simbólica. Já ao fim da Idade Média, no século XIV, né, depois para o XV, houve uma consolidação institucional, uma transformação das metodologias e uma preparação de terreno para o humanismo renascentista. E depois surge então aqui o termo Idade Média como uma desvalorização histórica. E basicamente é isto. Eu tentei fazer algo pequenino, porque isto aqui, em geral, não é preciso saber nada, simplesmente é ter uma noção da questão da autoridade e principalmente da continuação dos primeiros filósofos. É isso, e no próximo vídeo iremos então falar de Pseudo-Dionísio.